Para a abertura oficial do seminário, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Fernando Braga Damasceno. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Eu queria cumprimentar toda a mesa, na pessoa do homenageado, meu colega, o desembargador Carlos Rebelo. Minha fala vai ser breve, de boas-vindas a todos que aqui se encontram e de agradecimento, né? Primeiro, a organização do evento, né, que eu faço na pessoa da colega Lidiane, e um agradecimento todo especial ao homenageado por todos esses 35 anos dedicados à nossa justiça, né, e pela convivência que me propiciou, particularmente, nesses anos em que teve lá no nosso tribunal. Devolvo, então, a palavra ao cerimonial. Para suas considerações, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor juiz federal Fernando Escrivani Estefânio, diretor do Foro da Justiça Federal em Sergipe. Bom, boa tarde a todos. Também cumprimento a todos os integrantes dessa mesa na pessoa do Dr. Rebelo, homenageado, justo homenageado de hoje, dileto professor da Universidade Federal de Sergipe. Estávamos há pouco contando de quantos ele foi professor, e dentro da nossa sessão judiciária ele deve ter sido professor de quase todo mundo. Meu professor de Direito Internacional Público, além de Direito Civil, que deixou marcada uma lição que trago para toda a vida. A aula começa às 7, e 7 não é 7h05, mesmo que seja uma segunda de manhã. E isso talvez tenha sido uma das maiores lições que se precisa ter nessa vida, porque a vida não tolera realmente pequenos deslizes, a vida é dura. E o Dr. Rebelo, além de ensinar a matéria em si, estava dando uma lição para a vida. Segunda-feira, 7 horas, e 7 não é 7h05. Então, dito isso, também devolvo a palavra ao memorial, ou ao cerimonial, desejando a todos um excelente evento. Nesse momento, passamos a palavra para a excelentíssima diretora da Escola de Magistratura da 5ª Região do Núcleo de Sergipe, juíza federal Lidiane Vieira Bonfim Pinheiro de Menezes. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pronto, agora está funcionando. Boa tarde a todos. É com muita emoção e profundo respeito que estamos aqui nessa tarde, todos unidos para homenagear o professor Carlos Rebelo Júnior. É muito interessante que eu acho que a trajetória de todos nós já se encontrou com a trajetória do professor Rebelo, né? Em alguma oportunidade, nós já tivemos lições de vida. E eu fico muito feliz e muito honrada, especialmente porque, assim, dentro de todas as pessoas que estão aqui presentes, temos pessoas que são muito importantes para o conhecimento jurídico do nosso Estado. Então, eu peço licença a todas as autoridades aqui presentes para saudar a todos em nome do professor Carlos Rebelo Júnior e para dizer que é com muita emoção que eu consigo reunir não somente o professor Carlos Rebelo, mas verdadeiros mestres para lhe homenagear, professor. Colegas de profissão, colegas de trabalho, alunos, pessoas que estão aqui simplesmente porque em algum ponto da vida tiveram essa trajetória tocada por sua palavra, por seu gesto de gratidão, por sua forma bem suave de conversar com as pessoas. Eu me lembro muito bem quando o doutor Rebelo ligava para a gente, ainda com o diretor do foro, para falar alguma atitude que não era talvez aquela mais agradável. Ele falava: doutora, a senhora lembra daquela situação? Ele já ia me preparando, já sabia que ali tinha alguma novidade. Ele fazia: a senhora sabe que a gente tem que trazer algumas notícias. E assim, é sempre cordial. Para mim, a cordialidade é a marca do desembargador. Eu prefiro chamar de professor, se me permitam,
do professor, do mestre Carlos Rebelo Júnior. Então, eu peço licença a todos para saudar todos em seu nome, para dar as boas-vindas a todos e para dizer que, assim, é muito especial estar aqui com a professora Adélia, uma grande mestre, o ministro Aires Brito, que um excelente, incrível, mestres incríveis que estão aqui simplesmente para dizer para o senhor quanto isso foi importante para nossas vidas. Muito obrigada. Eu devolvo a palavra cerimonial e que essa tarde seja maravilhosa e a gente consiga cumprir essa tarefa e devolver um pouco do carinho para o professor Rebelo. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor ministro Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que fará a abertura deste evento, proferindo sua conferência. O ministro ainda não entrou. Nós invertiremos, viu, senhores, porque o ministro não conseguiu entrar, deve ter havido algum problema, então nós inverteremos os momentos das palestras. Então, neste momento, desfaremos a mesa de abertura, solicitando que permaneçam nela apenas os desembargadores federais Carlos Rebelo Júnior e Vladimir Souza Carvalho, bem como o professor Jorge Omar Becholk, da Universidade de Buenos Aires. Solicitamos às demais autoridades que retomem seus assentos neste auditório. Muito obrigada. Convidamos a doutora Adélia Pessoa, diretora cultural da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, para compor a mesa, por gentileza. Oi. Deu certo. E dê o nome dos participantes, viu, Como- da mesa. O nome dos participantes. Deixa eu só te passar. A doutora Lidiane acabou invertendo a palestra do senhor, já que a gente não estava conseguindo entrar, para as pessoas não ficarem esperando. Mas agora pode voltar. Posso, doutora? Pronto.
Então, neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor ministro Aires Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que fará a abertura deste evento, proferindo sua conferência. Alô? Não pode falar, né? Entrar como palestrante, voltou Entra aqui. aí. Vamos aguardar um pouquinho. Olha aí. Alô? Bem, eu estou no Está aguardo escutando? aqui. Estou escutando. Boa tarde, ministro. Boa A Sua tarde. Excelência. Passamos a palavra à Sua Espera Excelência. aí, quem está à mesa? Pode me dar o nome das pessoas que estão à mesa para fazer a Posso sim. saudação, para que eu possa fazer. Certo. Quem está à mesa? São os desembargadores federais Carlos Rebelo Júnior, Vladimir Sim. Souza Carvalho, o professor Jorge Omar Bercholke, da Universidade de Buenos Aires, e Jorge, o doutora quê? Adélia Pessoa, diretora É. cultural da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. E o professor Jorge, Bercholke. hein? Professor Omar Bercholke, da Universidade de Buenos Aires. Omar, é Omar. Jorge Omar Bercholke. Muito bem. Quando eu puder começar, pode Pode dizer que eu estarei começar. disposto. Pode começar, Bem, Sua Excelência. meus cumprimentos para todos. Houve um problema aqui de ingresso meu no link, então, fornecido pelos organizadores desse seminário, desse congresso, mas agora parece que está tudo em ordem. Eu espero estar sendo visto e ouvido e faço uma saudação ao professor Carlos Rebelo, Vladimir Carvalho, Omar Jorge, Adélia Pessoa. Enfim, cumprimento as pessoas todas que me veem, que nos veem, que nos ouvem. Tenho muito gosto em participar desse congresso, desse encontro, organizado, entre outras pessoas, por Lidiane, pela magistrada federal Lidiane e Ronivon Aragão, Lidiane Carvalho, aliás, a professora Lidiane Menezes e, e o professor Ronivon Aragão, nesta fase de comemoração, de celebração dos 35 anos da Constituição Brasileira. A Constituição promulgada a 5 de outubro de 1988, como todos nós sabemos. Essa Constituição é de muito boa qualidade, é intrinsecamente virtuosa. Projeta do Brasil lá fora, no exterior, no mundo civilizado, uma boa imagem, imagem de um país juridicamente primeiro-mundista. De lembrar que ela, a Constituição de 1988, promulgada a 5 de outubro, foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, que funcionou de 2 de fevereiro de 1987 a 5 de outubro de 1988, justamente. Uma Assembleia Nacional Constituinte convocada pelo então presidente da República, José Sarney, pela emenda constitucional número 26 de 1985. Faço esse lembrete, essa rememoração histórica, porque pretendo, logo de início mesmo, fazer uma distinção que me parece essencial para ordenar o nosso pensamento. Uma Constituição originária não é elaborada pelo Estado,
No nosso caso, pela União Federal, já que nós temos como forma de governo uma federação. Não. A nossa Constituição foi elaborada pela nação brasileira. A Assembleia Nacional Constituinte era representante ou presentante, não do Estado brasileiro, porém da própria nação. A nação, como nós sabemos, é anterior ao Estado. É uma realidade decisória, psicossocial, coletiva, anterior ao Estado, exterior ao Estado e decisoriamente superior ao Estado. Foi a nação brasileira que se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição, uma Constituição instalando de novo, virginalmente nova, para o Brasil. O Estado se reúne, no caso da União Federal, em Congresso Nacional. No caso das Assembleias Legislativas dos Estados, em Assembleias Legislativas. O Estado se reúne, o Estado membro da Federação, em Assembleia Legislativa. O Distrito Federal se reúne em Assembleia Distrital. A Câmara de Vereadores, ou as câmaras de vereadores, que são municipais, se reúnem em câmaras exatamente municipais. Somente a nação se reúne em Assembleia Nacional Constituinte, somente ela. Porque a nação, como muito bem disse Rui Barbosa, é a família amplificada. É uma linha imaginária, claro, entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Assim como uma família faz o link, o elo, a liga, o vínculo, enfim, entre ancestralidade, coetaneidade e posteridade, a nação também faz a mesma coisa, em face de um mesmo povo soberano. A nação atua intemporalmente e atemporalmente, fazendo esse link entre a ancestralidade, a coetaneidade, também chamada de contemporaneidade, e a posteridade de um mesmo povo, soberano, no caso, o povo brasileiro. A nação se reúne em Assembleia Nacional Constituinte, e somente ela se reúne em Assembleia Nacional Constituinte, porque detentora exclusiva também, solitária exclusiva, do poder constituinte, que é o poder de constituir um novo Estado soberano, juridicamente falando, em novas bases, sem compromisso com as bases jurídicas anteriores. O poder constituinte é uma espécie de epopeia jurídica do começar tudo de novo, zerar a contabilidade jurídica até então vigorante para um povo soberano. E somente tem o poder de constituir o novo, de ponta a ponta, o castamente novo, quem detém o poder desconstituinte, que é o poder de desconstituir, de varrer do mapa o velho Estado. Somente a nação é detentora, portanto, ao mesmo tempo, de um poder desconstituinte do velho e de um poder constituinte do novo Estado constitucional. Essa nação brasileira, reunida em Assembleia Nacional Constituinte, se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo brasileiro democraticamente, à exceção de um terço do Senado Federal, que era remanescente do governo, do regime do governo militar, por indicação dos presidentes da época, militares. De fora a parte esse terço do Senado, todos os deputados constituintes, todos os constituintes foram eleitos pelo povo brasileiro pelo voto direto e secreto. Uma Assembleia Nacional Constituinte, portanto, eleitoralmente, formalmente válida. E ela, assim, democraticamente eleita, teve o grande mérito, o maior de todos os méritos, civilizatoriamente falando. Que mérito esse, maior de todos? De fazer da democracia, como governo, lincolnianamente falando, como governo do povo, pelo povo e para o povo, o princípio dos princípios. A Assembleia Nacional Constituinte, que funcionou de 2 de fevereiro de 1987 a, repito, 5 de outubro de 1988, fez da democracia o invólucro de tudo, o princípio continente, um só princípio continente, de que todos os outros numerosos princípios constitucionais, igualmente constitucionais embora, são conteúdos.
Por exemplo, a forma de governo republicana, a forma de Estado federal, o sistema de governo presidencial, a própria separação dos poderes estatais, Ministério Público, Tribunais de Contas, Forças Armadas, órgãos de segurança pública, liberdade de imprensa no plano coletivo, liberdade de expressão no plano individual, liberdade de iniciativa, tudo é princípio, conteúdo de um só princípio continente, o da democracia como governo do povo, pelo povo e para o povo. E a Constituição foi coerente. Há dispositivos da Constituição que tratam do povo como a fonte primeira, primária, virginal, casta do poder político. Há dispositivos da Constituição que fazem do povo o exercente do poder político, indiretamente, por meio do Congresso Nacional, no plano federal, das assembleias legislativas, no plano distrital e estadual, as câmaras de vereadores no plano municipal, seja por meio direto. Daí a Constituição, no artigo 14, falar de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Uma Constituição, repito, que cuidou da democracia na sua tríplice dimensão conceitual: governo do povo, pelo povo, e vem o que mais interessa, para o povo. Um governo instituído, constituído, para, em última análise, servir a população brasileira, promovendo o povo brasileiro no plano das expectativas, das utilidades, das necessidades coletivamente experimentadas, sentidas. Governo do povo, pelo povo, para o povo. A própria Constituição, nós sabemos, é um documento normativo, inaugural do sistema jurídico de qualquer povo soberano. Porém, ela, Constituição, é a condição de possibilidade do direito como sistema. Nós sabemos também disso. O professor Rebelo é mestre, como professor eminente que é, sempre foi da Faculdade de Direito de Sergipe, da Universidade Federal, meu colega, junto com a Adélia, por tantos anos, a quem saúdo muito carinhosamente. O próprio direito como sistema de normas só tem condição de possibilidade por causa da Constituição, formalmente. Sabido que sistema normativo, sistema, é um conjunto ordenado de elementos segundo uma perspectiva de unidade. Essa perspectiva de unidade, formalmente falando, é a própria Constituição, que impede que os outros elementos do mesmo sistema se dispersem, ganhem vida própria. A Constituição mantém a unidade do direito como sistema, reconduzindo a ela tudo mais. Isso formalmente. Tudo se reconduz à unidade formal do primeiro dos elementos do sistema jurídico, ou não tem validade, ou não passa a pertencer a esse sistema. E a condição de possibilidade do direito como sistema de normas, conjunto ordenado de elementos, portanto, quem confere é a Constituição. Porém, substantivamente, quem confere ao direito positivo brasileiro a condição de sistema, a possibilidade de funcionar como sistema, é a democracia. Porque ou tudo se reduz à democracia, ou não tem validade substantiva, não tem validade material. Assim como a Constituição formalmente reconduz a ela tudo mais, substantivamente quem reconduz a ele tudo mais é o princípio continente da democracia, normatizado como governo do povo, pelo povo e para o povo. Vou terminar essa primeira parte dizendo o seguinte: a nação, isso para distinguir nação de Estado, senão o pensamento não se ordena. A nação não entra na Constituição, ela elabora a Constituição e fica do lado de fora. Quem quiser queimar pestanas, pode queimar à vontade. Não vai encontrar a palavra nação no singular no corpo de dispositivos da nossa Constituição. Porque se a nação entrasse no corpo de dispositivos da Constituição, seria uma realidade tão normante quanto normada. E quem é realidade tão normante quanto normada é o Estado, não a nação. A nação é exclusivamente normante, por isso que fica do lado de fora da Constituição. O Estado é que é normado pela Constituição, criatura da Constituição. Criador da Constituição, ou criadora, é exclusivamente a nação. Estou falando da Constituição na sua redação originária. Com as emendas, não. O Estado
o Congresso Nacional tem emendado a Constituição, já temos 130 emendas à Constituição de 1988. Mas acontece que a nação é a única detentora do poder constituinte e, simultaneamente, do poder desconstituinte, e é o poder de normar sem ser normado também solitariamente. Ao passo que o Estado é o poder de normar, sim, porém nos termos em que já foi normado. Porém nos termos em que já foi normado pela Constituição. Criatura não do Estado, porém dela, nação brasileira. Existem muitas pessoas estatais no Brasil. A União Federal, 22 estados, 27, com o Distrito Federal, municípios, mais de 5 mil municípios, porém, uma só nação brasileira. Uma só nação brasileira. Temos mais de 14 mil leis, mais de 130 emendas à Constituição, numerosíssimas medidas provisórias. Imaginem os decretos, os regulamentos, as portarias, as instruções, as resoluções, os decretos legislativos, aos milhares, porém, uma só Constituição. Uma só Constituição. E a Constituição fez o seguinte, também isso ordena muito o pensamento. Ela se assumiu como lei suprema, veiculou normativamente no bojo da sua Constituição, da Constituição por ela elaborada, vinculou a democracia como princípio supremo. A lei suprema fez da democracia o princípio supremo. E entregou-se, a lei suprema se entregou formalmente à guarda precípua e entregou substantivamente a democracia também à guarda precípua de um tribunal supremo. É a trajetória da tríplice, não é, realidade acima de todas as outras. Temos um só documento normativo supremo, a Constituição originária. Uma só lei suprema. Um só princípio substantivamente supremo, a democracia. E um só tribunal supremo. O professor Vladimir Carvalho, que é desembargador emérito, eminente, junto com o professor Rebelo, recentemente aposentado, bem sabem que nós temos 6 tribunais regionais judiciários, 27 tribunais de justiça, 27 tribunais regionais eleitorais, 4 tribunais superiores e o único Supremo Tribunal Federal. O único Supremo Tribunal Federal, uma única democracia e uma única, o quê? Lei maior ou Constituição. Bem, nessa Constituição, os 3 poderes foram regrados para manifestar a vontade do Estado, a vontade normativa do Estado e a vontade executiva do Estado e a vontade judiciária do Estado. A única realidade estatal que não dispõe dos 3 poderes, mas apenas de 2 poderes, é o município. Os municípios brasileiros detêm poder executivo, poder legislativo, mas não poder judiciário. Esses 3 poderes, à luz da Constituição, repetem ou reproduzem a configuração física de um rio. Isso também estrutura muito bem o pensamento, ordena muito bem o pensamento na perspectiva de obtenção de conhecimentos mais seguros. O que é que eu quero dizer? Todo rio tem nascente, corrente e foz ou embocadura. Todo rio tem nascente, corrente, foz ou embocadura. O rio Sergipe, o rio São Francisco, todos os rios, o rio Piaitinga, para falar de Sergipe. Bem, a nascente desse rio estatal é o poder legislativo, porque ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, diz a própria Constituição no seu artigo 5º, inciso 2º. Tudo começa com a lei. O poder legislativo é a nascente desse rio estatal, no plano decisório dele, Estado. A corrente é o poder executivo, porque com imediatidade aplica os comandos legais. O poder executivo existe para gravitar na órbita da execução das leis, notadamente. Por isso que ele expede decretos e regulamentos, para quê? Fiel execução das leis. Expede medidas provisórias com força de lei. Veta projetos de lei. Sanciona projetos de lei. Toma iniciativa de leis. Promulga e publica a lei já ultimada, já existente.
A função executiva dá nome ao órgão poder executivo, assim como a função legislativa dá nome ao órgão poder legislativo. A função é mais importante do que o órgão, porque o órgão é instrumental, a função é finalista, que é o fim. O órgão existe porque a função existe. Mas é preciso um terceiro poder, tão independente quanto os outros dois? Um terceiro poder exterior aos outros dois, assim como a nação é exterior ao Estado. Dinamicamente, funcionalmente, operacionalmente, posterior aos outros dois. E decisoriamente, não hierarquicamente, porque não há hierarquia entre os poderes, e decisoriamente superior aos outros dois. É o poder judiciário. Daí a imperatividade da coisa julgada. A coisa julgada como direito até fundamental. É o poder judiciário, para dizer se o poder legislativo legislou de acordo com a Constituição e se o poder executivo gravitou mesmo na órbita da execução das leis. Porém, para efeito desse controle entre poderes, especificamente, o judiciário dispõe de um órgão supremo, não por acaso chamado de Supremo Tribunal Federal. Sem desdouro para nenhum poder, absolutamente. Não existe um Supremo Congresso Nacional. Não existe um Supremo Presidente da República. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, para imprimir ordem lógica e cronológica às coisas. Daí o artigo 2º da Constituição dizer, também muito didaticamente, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, e vem a ordem lógica e cronológica de que falo, como verdadeira cláusula pétrea, essa ordem lógica e cronológica. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa Constituição, nos seus dispositivos, ao adotar esse modelo de estruturação e funcionalidade do Estado, é que se impõe a admiração de todos como uma Constituição de excelente qualidade, a ponto de nos tornar, como povo soberano, um povo juridicamente primeiro-mundista. Teve o cuidado de dizer, por exemplo, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e, ao final, a coisa julgada. A lei não excluirá da apreciação, não do Congresso Nacional, não do chefe do Poder Executivo, não. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quem é que fala por último? Quem é a foz ou embocadura? O Poder Judiciário. Isso é intrinsecamente civilizado. Nós já temos meio caminho andado no plano da vida pensada, a Constituição de 1988. Agora, estamos em busca do segundo caminho, civilizatoriamente falando, que é o da interpretação correta da Constituição e de aplicabilidade fiel da Constituição. Meio caminho andado, vida pensada, Constituição de 1988. Qual é a outra metade do caminho? Vida vivida no cotidiano de cada um de nós. É o nosso desafio de interpretar bem e aplicar essa Constituição rigorosamente primeiro-mundista. E é uma Constituição, aliás, eu faço um pit stop mental, me permitam a coloquialidade da fala pit stop. Martin Luther King, num desabafo conhecido, disse: eu não quero saber das suas leis, eu quero saber dos seus juízes, eu quero saber dos seus intérpretes. E Peter Haberle dizendo que a norma é o resultado da interpretação. O direito positivo é um sistema não de normas em rigor, mas de textos normativos, veiculadores de normas. Ora de um fragmento de norma, ora de uma pluralidade de normas, ora de uma norma inteira, mas pela voz, pela garganta, pela fala derradeira dos magistrados. No âmbito da magistratura mesmo, em matéria de direito constitucional, de controle de constitucionalidade, desse guardião precípuo da Constituição, artigo 102, cabeça, de nome Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é infalível? Não. O Congresso Nacional é infalível? Não, nenhum órgão legislativo é infalível. O presidente da República é infalível? Não, não se trata de infalibilidade. Se trata de ordem lógica e cronológica das coisas, civilizatoriamente falando.
Hans Kelsen dizia: se não houvesse o poder judiciário, as contendas, as controvérsias, os litígios, as causas, as ações judiciais se perderiam todas se não houvesse o poder judiciário. Não vou falar de ações agora. As contendas, as controvérsias, os litígios, os dissensos resvalariam para o interminável, se perderiam no infinito. É preciso um ponto terminal, e esse ponto terminal é o Poder Judiciário. E no âmbito do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. Não se trata de infalibilidade, se trata de civilidade, de civilização. E essa Constituição nossa aportou os conteúdos do princípio continente da democracia, todos intrinsecamente meritórios, civilizados, contemporâneos, materialmente justos. Porque fez da democracia o seguinte: a nossa democracia, como se conceitua? Democracia como separação dos poderes, segundo essa ordem lógica e cronológica. Democracia como liberdade, igualdade e solidariedade, artigo 3º, inciso 1. Democracia como soberania popular, artigo 1º, número 1. E artigo 4º, como soberania nacional, número 1 do artigo 4º. Democracia como liberdade de imprensa. Democracia como garantia do desenvolvimento nacional, em bases justas, equilibradas e com preservação do meio ambiente. Democracia como erradicação da pobreza e da miséria. Democracia como encurtamento de distâncias sociais e regionais. Democracia como liberdade de iniciativa. Ou seja, a Constituição teve o cuidado didático de aportar os conteúdos da democracia. E o que nos cabe como estudiosos do direito, teóricos do direito, operadores do direito, é esse transporte cotidiano da melhor normatividade constitucional para a melhor experiência de vida individual e coletiva. Esse é o nosso desafio: tornar a Constituição um corpo vivo, uma realidade viva, primando pela sua interpretação correta e pela sua aplicabilidade cotidiana, precisa, corajosa, até entusiasmada, se possível. Entusiasmo, na origem da palavra, é Deus dentro da gente. A exigir de todos nós essa Constituição organicidade, envolvimento e até afetividade. Amor, afeto, carinho. Sem afetividade constitucional, não há efetividade constitucional. Lembrando o Peter Haberle outra vez. E Ronald York também, do York. E tantos outros. A vontade da Constituição, objetivamente falando, da nossa Constituição, a vontade, trazendo para o caso brasileiro, a vontade objetiva da Constituição, normativamente falando, é da melhor qualidade possível em linhas gerais, sobretudo pela sua riquíssima, copiosíssima principiologia, a partir do princípio continente da Constituição. Então, a vontade objetiva da Constituição é a melhor possível. Agora, a nossa vontade subjetiva de Constituição, de ver a Constituição aplicada, não tem sido modelar, não tem sido exemplar. Nós precisamos sempre de um novo par de olhos para enxergar melhor os dispositivos da Constituição, notadamente as normas de envergadura sistêmica superior, que são os princípios. Nós sabemos que os princípios veiculam não ideias, as regras que veiculam ideias de prazo, de competência, de exceções, os princípios veiculam ideais de vida civilizada. E os ideais são janelas abertas para o futuro, para o porvir. E o conteúdo deles, o significado deles, o sentido deles se obtém à medida que o tempo passa. Porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos ampliando, arejando, expandindo, aclarando as nossas próprias coordenadas interpretativas. Gosto de interpretativas. A professora Adélia me acompanha mais de perto, sabe que eu gosto de dizer o seguinte: ninguém deve ter duas caras, jamais. Jamais duas caras. Porém, um novo par de olhos, sempre. Um novo par de olhos, sempre. Para enxergar a realidade
cambiante da vida, na perspectiva dos princípios que são janelas abertas para o futuro, volto a dizer. E olhando-nos não pelo espelho de nós mesmos, narcisisticamente, personalisticamente, egoisticamente, porém nos olhando pelo espelho objetivo, pelo espelho da própria Constituição. Na companhia dessa Constituição de 1988, chegaremos a lugares seguros. Me lembro também de um poemeto que eu fiz dizendo assim: não tenho metas ou objetivos a alcançar. Não tenho metas ou objetivo a alcançar. Tenho princípios, e na companhia deles, nem me pergunto aonde vou chegar. Se nós atentarmos para o significado e o sentido dos civilizados princípios da Constituição, todos os conteúdos do princípio continente da democracia, chegaremos ao melhor dos lugares e asseguraremos ao povo brasileiro um futuro bem melhor, um futuro seguro. Agora, sempre com esse desafio de fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida. Da vida pensada à vida vivida. Com estas palavras, eu me despeço, agradecendo pela honra do convite, parabenizando os organizadores desse congresso, pela homenagem ao professor Carlos Rebelo, merecida homenagem, e subjetivamente e objetivamente pela celebração dessa data importantíssima, simbólica, transformadora, dos 35 anos da gloriosa Constituição de 1988. Constituição que, no dia da sua promulgação, na noite de sua promulgação, foi etiquetada, cunhada, nominada por Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, de Constituição Cidadã. Mas nessa mesma noite, Plínio de Arruda Sampaio, deputado por São Paulo, deputado federal, disse o seguinte da Constituição, e parece que profeticamente, aspas, acabamos de promulgar, acabamos de montar uma bomba democrática de efeito retardado. Porque a democracia não vence por nocaute. Quem vence por nocaute é ditadura. A democracia vence por acúmulo de pontos, à medida que o tempo vai passando. Como disse Eduardo Culturi, jurista conhecido nosso uruguaio, por volta de 1950, ele disse: o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. O marco dos 35 anos de Constituição talvez seja alongado para a vida de cada um de nós individualmente. Vida do professor Vladimir Carvalho, com V minúsculo. Vida da professora Adélia Pessoa, com V minúsculo. Da minha própria vida, com V minúsculo, e assim adiante. Mas na perspectiva da vida com inicial maiúscula, vida com inicial maiúscula, é a perspectiva do tempo histórico, é a vida da coletividade. E esse marco dos 35 anos ainda é pouco. A cada dia é que nós mudamos o nosso par de olhos, arejamos mentes e corações e passamos a enxergar na Constituição novos conteúdos, novas angulosidades, novas perspectivas, todas servientes do princípio maior da democracia. Muito obrigado a todos. Agradecemos a conferência feita pelo excelentíssimo senhor ministro Aires Brito, ex-presidente do STF e do CNJ. Nesse momento, faremos a leitura do currículo do homenageado desembargador Carlos Rebelo Júnior. Carlos Rebelo Júnior é natural de Alenquer, Pará. Formação acadêmica, bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, em 1974. Bacharel em Filosofia, também em 1974, pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap. Especialização em Direito Público, em 1993, pela Universidade Tiradentes. Mestrado em Direito
pela Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, em 2002. Advogado em Santarém do Pará, de 1981 a 1988, juiz do trabalho substituto em Macau, Rio Grande do Norte, de 1980 a 1981, procurador autárquico da SUDENE, professor assistente 1 da Universidade Federal de Sergipe, 1992, desde 1992. Ingressou na Justiça Federal em 26 de fevereiro de 1988, foi removido para a Seção Judiciária de Sergipe em 21 de junho de 1988. A atuação na Justiça Federal, atuou na primeira vara da Seção Judiciária de Pernambuco, quinta vara da Seção Judiciária de Sergipe, diretor do foro da Seção Judiciária de Sergipe de 1990 a 1991, 1994 a 1996, 2001 a 2006 e 2007 a 2015. Ingresso no TRF da 5ª Região, foi nomeado mediante promoção pelo critério de antiguidade para a vaga deixada por Francisco Barros Dias. A posse foi em 9 de setembro de 2015. Atuou no TRF da 5ª Região na 3ª turma de julgamento como membro corregedor regional de 2019 a 2021. Doutor Rebelo se apresentou esse ano, 2023. Passamos a palavra ao desembargador federal Vladimir Souza Carvalho para prestar homenagem. Inicialmente, dois pedidos. Iniciando. Está ouvindo? O primeiro, eu pediria um minuto de silêncio, todos em pé, em homenagem póstuma a João Leite, que entre os filhos, entre aspas, de Rebelo, talvez tenha sido o maior de todos. Então, eu pediria um minuto de silêncio póstuma, ou de silêncio, de homenagem póstuma. O segundo pedido, despojado da toga preta da judicatura, livre das excelências que norteiam os debates nas turmas, sessões e pleno, eu peço licença para tratar homenageado apenas pelo sobrenome que o faz conhecido. Aqui, como ali, Rebelo, apenas Rebelo. Eu saúdo a todos os presentes na pessoa de duas pessoas. A primeira, o presidente do tribunal, desembargador Fernando Braga, e a segunda na pessoa da muito amada esposa Cristiane Santana Gonçalves de Oliveira. Rebelo, meu amigo e meu compadre, estamos vivendo uma história dentro da história da Justiça Federal da Seção Judiciária de Sergipe. A história de Rebelo, a história em que Rebelo está no pico da montanha. Essa história começa com a sua chegada no Aracaju, nos idos de 1988, quando essa seção contava com dois juízes, Meira, o decano, com raízes já na terra, juiz e professor, e eu, que após peregrinar por Teresina e Maceió, integrei o quadro de juízes em dezembro de 1987. Fomos ao aeroporto, solenemente trajados, para esperá-lo, aspecto importante, porque ficamos na porta do desembarque de olho em quem chegava. Ocorria que vinha alguém cheio de pose, de terno, e então a conclusão apontava para ser Rebelo. Não era.
Várias pessoas assim transpuseram a porta de saída, nenhuma delas era Rebelo. Finalmente, o último passageiro apareceu, camisa de manga curta, tênis nos pés, despojado de qualquer pose, aparência mais do que franciscano, de que de magistrado, era o novo colega. E naquele exato momento, Rebelo se integrava à história da Justiça Federal sergipana, iniciando um novo capítulo na sua vida de magistrado, marcando seus passos diuturnamente pela simplicidade. Não foi sem motivo que a ironia de alguns servidores lhe sapecaram o apelido de o Padre. O meu era o Tranquilo. De 1988 a 2015, inicialmente na terceira vara e depois no Juizado Especial Federal, ocupando por várias vezes a direção do Fórum, Rebelo não foi um simples juiz de seus processos, não foi um mero e burocrático diretor do foro, mas um magistrado essencialmente ativo e desbravador, a empunhar com firmeza o alentado projeto de construção de uma sede para a Justiça Federal neste centro administrativo, projeto que ganhou corpo a partir da instalação da terceira vara em 1987, ainda na sede alugada da Rua Distância, transformada depois essa construção em seu estandarte. Sem nenhum receio de cometer qualquer engano, Rebelo empunhou o projeto da edificação de uma sede desta, não permitindo que os ventos das dificuldades apagassem a sua chama de esperança. Hoje aqui, no espaço onde só vegetação rasteira compunha a paisagem, vendo e vivendo a sede da Justiça Federal, podemos aclamar aos quatro ventos que esse edifício muito deve e mais deve ao gênio irrequieto, sonhador, idealizador de Rebelo. Entre todos nós, magistrados daqueles idos, foi o que transformou a edificação da sede em projeto permanente que ganhou as cores da realidade, superando todas as turbulências e intempéries, a desmotivada suspensão da construção, que não vale a pena relembrá-la, na caracterização de ocorrências lamentáveis, a realização de nova licitação até que a sede ficou concluída e, enfim, pudemos inaugurá-la, homenageando Geraldo Barreto Sobral, que a esta altura era apenas um ponto de saudade. A passagem de Rebelo por esta casa alcançou o tempo de 27 anos, até que, por força da antiguidade, alçou a condição de juiz do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e, por uma dessas felizes coincidências do destino, ocupou o cargo de corregedor justamente na minha passagem pela presidência, fato que, pela primeira vez na história da Corte, na diretoria estávamos os dois juízes oriundos da Seção Judiciária de Sergipe, circunstância que a gente não sabe, doravante, quando vai se repetir. Meu amigo e compadre Rebelo, os mais velhos, os que carregam nas costas o peso de mais de 70 anos, nosso caso, vivemos a época em que o acesso que tínhamos aos jogos de futebol era pelo rádio, na transmissão das partidas por excelentes locutores das rádios Nacional, Globo e Tupi, todas do Rio de Janeiro, ficando cativos de uma frase que um desses locutores pronunciava calma e pausadamente. Vou tentar imitar. O tempo passa. Essa é a nossa realidade hoje. O tempo que já passou para você bate agora na calçada de minha casa, como as enxurradas dos rios que, fartos de água, carregam tudo o que encontram pela frente, nos colocando na rua da aposentadoria a transformar a nossa vida numa certidão de tempo de serviço e nela os números dos anos, dos meses e dos dias vividos no exercício da judicatura, a esconder a trajetória que ficou para trás dos despachos de caneta, das decisões e das sentenças vestindo as letras de uma máquina de datilografia, das audiências nas quais os depoimentos se tornavam frases iniciadas sempre pelo pronome relativo que, tempo que nos empurra para o campo da história, nossa e da seção judiciária,
até que ele próprio, ao retirar de cena todos que trabalharam com a gente, resuma nossa passagem num retrato empoeirado de parede, no meio de outros de épocas anteriores e da nossa, de processos físicos sepultados nos arquivos, forçando aos que chegarem depois a perguntar aos servidores com maior quilometragem quem fomos nós. E então, então seremos apenas um capítulo na história da sessão judiciária, uma mera passagem virada. Nada é invenção nova. Tudo se reveste da eterna velhice das normas. Tudo é fato que se repete quando a idade da compulsória se anuncia no relógio implacável do dia a dia que se acelera da sua permanente caminhada. Tudo tem seu roteiro traçado e não nos surpreende, nem abre espaço para lamúrias, apenas nos enchem de orgulho, para dizer, como vou dizer, uma frase polida nos filmes americanos e muito reiterada. Foi uma honra ter trabalhado ao seu lado, aqui e no tribunal. As homenagens de hoje são mais do que justas e oportunas. Viva muito e farto de saúde. Você ainda tem muito a ensinar a todos nós. Muito obrigado. Em tempo, registramos a presença de Dr. Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, desembargador federal do TRF da 5ª Região. Passamos a palavra ao desembargador federal Carlos Rebelo Júnior, presidente desta mesa. Creio que todos os senhores estão aqui esperando que eu diga palavras de agradecimento, né? Então, considerem-nas ditas, né? Mas, do que foi dito, eu me emocionei também pela invocação do nosso querido falecido João Leite, né? Que trabalhou longos anos. Então, vou acrescentar a fala do Dr. Vladimir, que hoje o João Leite é uma figura que tem palavras repetidas internacionalmente. Aqui está o professor Jorge para confirmar, não é? Primeiro que ele não é de Itabaiana, é de Ribeirópolis, mas ele tem uma frase curiosa: pense em algo que não exista no mundo. Em Itabaiana tem dois. Um outro fenômeno curioso que eu me lembro da vida do João Leite no juizado é que ele narrou um sermão de um padre lá de Itabaiana e quase que leva todos os rapazes do juizado para ir participar daquela paróquia. Porque ele disse que ouviu um sermão do padre dizendo que quando a mulher trai, é um erro muito grande. Mas quando o homem trai, é porque Deus quer. Então, os rapazes todos vão nos inscrever lá na igreja do João Leite. Mas foi um homem dedicado e um outro também, muito dedicado, que deve ser lembrado, não faleceu aí, é o Miranda. Eu vou também falar, porque se precisasse do João Leite, qualquer hora do dia ou da noite, ele estaria lá. Na madrugada, realmente fidelíssimo, não é? E o Miranda também, cujo filho trabalha aqui, quando eu estava no Tribunal Eleitoral, período anterior às eleições, a sessão se prolongava por muito tempo, às vezes terminava de madrugada, não é?
E houve um motorista que foi me levar e eu disse isso, olha, 7 horas da noite, se não terminar, vai embora, deixe, porque eu dirigi o carro e vou embora. E ele fez exatamente de acordo com a diretriz. Né? No dia do Miranda, dei a mesma recomendação, olha, 7 horas, se a sessão continuar, deixa a chave aqui na segurança que eu vou lá e vou embora para casa com o carro. Olha, terminou tarde. Eu não posso me lembrar exatamente se era 1 ou 2 horas da manhã. Quando eu saio, está o João Leite, o Miranda lá em pé, esperando. Eu disse, mas Miranda, eu não lhe disse que fosse embora. O senhor acha que eu ia deixar o juiz federal sozinho essa hora da noite? Era uma pessoa assim. Então, tivemos aqui na sessão, estou falando dessa área, porque foi a invocada, mas a sessão de Sergipe sempre tem uma tradição, né, de um bom serviço prestado à comunidade. E isso me dá um apreço, né, e um carinho pela sessão. Inclusive, os tempos de juizado também produziram coisas curiosas, porque lá nas audiências acontecem assim, o pessoal simples, né, que está pedindo fatos inesperados. O certo é que hoje eu até às vezes evito passar por lá, porque, sei lá, aquela, aquela interação entre a pessoa e o prédio também existe. Né? Você acaba ganhando um apreço por ali, não é? E, em casos pessoais, terminada uma audiência, durante uma audiência, eu percebi que havia uma senhora com um vestido muito bonito, assim, muito enfeitado, cheio de flores, que não tirava os olhos de mim, né? E aquilo deixa a gente, né, meio incomodado, né? Quando terminou, eu agradeci a presença, podem ir. Ela disse, doutor, eu posso lhe pedir uma coisa? Eu disse, olha, se for de processo, vai sair aí na sentença. Né? Não, não é isso, eu queria lhe dar um beijo. Isso desconcerta a gente, porque ninguém está esperando um negócio desse na hora da audiência, não é? Mas, tá certo, ela deu o beijo, foi embora, nunca mais vi essa senhora, mas imagino que ela era, aliás, imagino, ela era do interior, chegou lá na comunidade, desce, disse que beijou um homem em roupa preta, lá, né? Que contou a história da vida dela. Então, nesse percurso todo, a gente vive experiências que marcam, são milhares de processos que passam na Bolsa, milhares de pessoas, mas sempre tem um caso que chegou um senhor de paletó na terceira vara, todo de terno, e falou comigo que veio me dar um presente. Eu disse, olha, isso aí não pode não, senhor. Pode. Não, mas é um presente diferente. Eu continuei dizendo que não. Eu disse, não, mas eu vou lhe dar o presente. Aí ele meteu a mão no bolso, puxou um papelzinho e começou a cantar uma canção que ele produziu. Se alguém, juiz, aqui passar por essa experiência, nunca vai esquecer, né? Porque você fica querendo rir, ao mesmo tempo não pode rir, né? Mas acontecem casos muito curiosos na nossa vida de magistrados. Este evento aqui também é um caso curioso. Né? Eu não vou mencionar o nome porque todo mundo que me falou pediu segredo. Né? E eu coordenei um grupo de extensão e de investigação na universidade chamado NEPRI. Né? E fui falar com o professor Ion Bressan, que é o regente da orquestra. Disse, professor, seria que a gente poderia falar com o reitor e fazer uma apresentação da orquestra? Aí ele disse, olha, professor Rebelo,
pare com isso, porque já está tudo organizado. Organizado o quê? Mas eu não posso lhe dizer o que é que está organizado, que é segredo. Então, tudo que foi acontecendo não deixou de ser uma surpresa, né? Porque eu não estava exatamente informado disso. De qualquer maneira, não quero me alongar mais do que isso. Eu espero que esse fruto depositado por esses decênios de serviço, eu sei que caíram em terra boa e vão produzir melhores resultados para o povo brasileiro. Muito obrigado. Passamos a palavra à doutora Adélia Pessoa, diretora cultural da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa no nome do professor, na pessoa do professor, do nosso professor, daquele que trouxe tanta coisa para Sergipe. Doutor Rebelo, eu conheci logo no início. E ele se esqueceu de dizer que é também da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. E aí, nós vamos precisar deste aposentado, mas não inativo. Agora ele vai conseguir produzir artigos, né? Os causos de sua vida, ele vai ter condições de produzir, porque esse homem sempre trabalhou, trabalhava mesmo. E eu sou testemunha dos vários eventos. Panatenaia, aquelas moças, não é? Aquelas estudantes, eu sei, já que eu cumprimentei. Então, é uma maravilha nós pensarmos que ainda existem pessoas como Rebelo. Rebelo não vai deixar saudades, não, porque ele está presente. Ele está presente aqui e vai continuar aqui. Eu marquei aqui que um confrade lá da academia disse o seguinte, a propósito de Rebelo, disse que vinha amanhã para homenageá-lo. Rebelo é um sacerdote do ensino e uma figura que se destaca na magistratura federal, de um humanismo sincero e despretensioso. Exatamente. Humanismo despretensioso. Essa humildade esteve sempre presente em todos os momentos. A sua modéstia, mas que revelava um grande homem, que nós aprendemos a admirar. Primeiro, como colega da Faculdade de Direito, lá da Universidade Federal, e depois como acadêmico da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, que ele fez questão de fazer a interação com a Universidade Federal. É um homem que vê longe, vê muito mais longe. E agora, que bom que essa jornada frente aos processos está terminada, só como judiciário, mas como pesquisador, como jurista, o senhor continua conosco. Mas a minha função aqui antes de tudo, que me foi solicitado pela querida Lidiane, é apresentar o doutor Jorge Omar Bechot, que vai nos brindar com uma exposição. Eu conheci lá na Universidade de Buenos Aires, e ele tem um currículo enorme, claro que eu não vou ler todo,
é o professor catedrático de Teoria do Estado, da pós-graduação, do doutorado, da Universidade de Buenos Aires. É diretor acadêmico do Observatório de Tecnologia de Informação e Comunicação. É doutor internacional de Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Castilla de la Mancha. Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires. É pesquisador do Instituto de Pesquisas Jurídicas e Sociais, lá da Universidade de Buenos Aires. Professor catedrático de Sociologia Jurídica e Metodologia da Pesquisa Jurídica da Universidade Aberta Interamericana. E ganhou muitos prêmios, várias... Olha, eu fiquei assim admirada dos 14 livros, autor, 130 contribuições em capítulos de livros, artigos. Olhe, o doutor tem título por aqui e muita especializações em Barcelona e em vários locais. E ele é professor também, não só da Universidade de Buenos Aires, mas também professor visitante e diretor e orientador de projetos de pesquisa em instituições acadêmicas da Alemanha, do Brasil, do Canadá, da Espanha e do México. Então, com o doutor Jorge Omar, para a palestra de análise da democracia no contexto latino-americano. Pois não, professor. Muito obrigado. Bueno, boas tardes a todos, todas e todos. Agradeço primeiro a apresentação da Adélia Pessoa, diretora. Você está ouvindo bem? Diretora cultural da Academia de Letras Jurídicas, que tivemos o prazer de tê-la ela em Buenos Aires uma vez, ao menos. Prazer para mim, honor poder compartilhar neste painel com o professor, com o magistrado Vladimir, com quem também temos uma amizade de longo tempo. E, por supuesto, com o nosso homenageado, o querido professor Carlos Rebelo. Eu gostaria previamente de falar que aprecio muito neste convite da direção do Fórum e da Escola da Magistratura Federal do Núcleo de Sergipe para este evento, 35 anos da Constituição Brasileira, e a homenagem ao professor Carlos Rebelo, especialmente à juíza federal Lidiane Vieira Bonfim Pinheiro, que esteve muito atenta a que tudo fique bem, a minha presença aqui muito solícita e com muita ajuda para que tudo pueda fazer-se devidamente. Así que muito obrigado a todos. É difícil, com o clima gerado aqui por as palavras do magistrado Vladimir, las do professor Rebelo e das de Adélia, fazer uma palestra técnica. Eu tinha pensado dividir minha intervenção em duas partes. Desculpe-me o portunhol. Em duas partes. Uma para falar do meu amigo e homenageado professor Rebelo, e outra para falar do tema da palestra em sentido técnico. Vou trocar o ordem previsto para continuar com este clima de homenagem para Rebelo e depois dedicar alguns minutos para não decepcionar. Se alguno, eu decepcionaria se não falara da ponência prevista. Então, não vou abundar muito em todos aqui presentes, são bem conhecidos do professor Rebelo, já foi falado suas características pessoais, suas qualidades por o magistrado, o juiz Vladimir, pela senhora Adélia, e é bem conhecidos por todos suas qualidades pessoais, sua calidez, sua qualidade pessoal, sua lealdade. Só quem é leal obtém das pessoas que trabalham com ele, de seus alunos, que aqui tem vários ex-alunos que ficam aqui, as lealdades deles para o professor. E eu conheci ao homenageado também aqui, João Leite, que também era escudeiro, como custa dizer, Rebelo, muito leal,
E essas lealdades falam que a gente tem para ele, falam também de ele, não? De lo que ele, o professor Rebelo, logra das pessoas que estão com ele. De modo que, bueno, todos conocen además su trayectoria académica, su experiencia y brillantez como docente. Acá tem alumnos que son fieles testigos de eso, e das qualidades como juiz. Então, eu quero dedicar unos minutos para poner en dados estadísticos lo que nos ha unido o profesor Rebelo durante até a pandemia, a amistade continua depois, pero até a pandemia nas atividades em conjunto de nossas instituições. Porque eu acho que é pertinente esclarecer a través de dados nossas atividades, lo que nossas atividades deixaram em 14 anos de trabalho conjunto. Eu conheci a Rebelo dando aulas de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e tendo a ele como aluno, que foi uma honra também, por supuesto, em minhas aulas. E foi convidado aqui por ele, no marco de nossos convênios, que agora vou a explicitar, no ano 2006, em um evento, seminários do NEPRIM, que é o Núcleo de Extensões e Pesquisas, Relações Internacionais. Aqui há vários ex-alunos e ex-membros do NEPRIM, e que eu sei que foi uma instituição, um espaço que Rebelo dedicou muito tempo e muito amor, e estabeleceu uma excepcional conexão com seus alunos, não só pessoal, sino que também ajudou a eles com sua produção acadêmica, formação e pesquisas. Minha primeira vez aqui foi no ano 2006, convidado a um seminário, como disse, do NEPRIM, que dirigia hasta hoje o professor Rebelo. Começamos no quadro das convenções subscritas pelas nossas instituições, um intenso período de intercâmbio e cooperação acadêmica entre a UFISI, a Justiça Federal Sergipana e da Quinta Região, representadas por suas escolas da magistratura, e a instituição, uma instituição que eu represento, a Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Nesse período, um período de 14 anos continuados, até que a pandemia puso em suspenso nossas atividades, que esperamos daqui a pouco reanudar, nós temos feito uma visita, viajaram para aqui, para Aracaju, a maioria das vezes, mas também para Recife e Fortaleza, mais de 20 diferentes professores da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, para trabalhar e apresentar ao redor de 25 seminários, jornadas e conferências internacionais organizados por na UFISI e na Justiça Federal. Mais de 20 professores, todos eles, todos esses palestrantes, professores da UBA, professores com o título de doutores, e que proferiram, entre todos, ao redor de mais de 100 palestras. Eu estive calculando isso, e é um número que uno pensa, uma exageração, mas em todos esses anos, essa quantidade de professores deram mais de 100 palestras em todos esses eventos. Muitos de nós viajamos mais de uma vez aqui para Aracaju e para outros destinos do Nordeste fazendo essa tarefa acadêmica. Também foram dadas aulas em cursos de pós-graduação na UFISI e aqui mesmo, neste mesmo salão, na Justiça Federal e também em Fortaleza. Lembrávamos com um colega de Fortaleza estes dias aqueles cursos de pós-graduação feitos lá. Nesse período também viajaram para Buenos Aires para participar de congressos, seminários e salas de aula ao redor de 2 dúzias de professores, juízes e desembargadores nordestinos da UFISI e da Justiça Federal. Muitos deles também aqui presentes. Estiveram também em visitas acadêmicas muitos estudantes naquela época da UFISI para o congresso de seminários que tem feito lá. Muitos deles hoje trabalhando no judiciário ou outras agências administrativas estaduais e do Estado Federal, e alguns deles também com muito bom sucesso na atividade privada de alguns estúdios jurídicos. Muitas daquelas reuniões acadêmicas também foram chamadas dúzias de
professores e investigadores de 20 países diferentes, especialmente em Buenos Aires e também em eventos que compartimos aqui em Aracaju. A participação em Buenos Aires dos professores brasileiros se estendeu não só à participação com palestras, sino também na publicação de 2 livros que foram compilados por nós com as palestras dos convidados. Os títulos desses livros foram O Estado e a Emergência Permanente, livro de 2008, pero cujo título é perfeitamente aplicável aos conflitos que o Estado e a Constituição e a democracia têm hoje, na atualidade. E um segundo livro, titulado A Organização Política do Território na América em Espanha, Federalismo e Integração, publicado em 2010. Nesses livros tiveram a participação de muitos professores e desembargadores que nos acompanharam nos eventos que nós organizamos. Além disso, tivemos a colaboração dos professores de nossos países em publicações de diversos artigos em revistas especializadas dos nossos países, Brasil e Argentina. Então, além de todas as qualidades que vocês conhecem, acadêmicas, técnicas e pessoais, estes dados demonstram tudo isso feito em uma enorme proporção por impulso à criatividade, à responsabilidade, o compromisso do professor Rebelo com estes projetos e com estes convênios que tem subscritos entre nossas instituições. Então, para mim, é uma grande alegria, uma honra, um prazer ser convidado mais uma vez. Estuve muitas vezes já aqui em Aracaju, mas esta é uma ocasião bem especial de desfrutar deste convite e desta homenagem para o professor Rebelo. Muito obrigado por isso. E agora, cumprindo com o compromisso da programação, vou falar alguma coisa sobre o que foi titulado o Análise da Democracia do Contexto Latino-Americano, que foi um título que eu não intervine nele, mas vamos a adaptar a participação para que o título diz. Vocês estão comemorando 35 anos da Constituição Brasileira, feita em 1988. Nós, na Argentina, hoje também comemoramos, neste ano, 40 anos de democracia continuada depois da restauração democrática de 1983, depois de mais de 50 anos de disrupções da democracia, com golpes de Estado, governos militares, coisa bem familiar, infelizmente, também para vocês. Eu acho que vocês vão cumprir os 40 anos de democracia daqui a pouco, 2 anos mais, não? Foi em 1985, se não lembro mal, a reinstauração democrática aqui no Brasil. E, além disso, na Argentina estamos, este ano, comemorando os 170 anos da Constituição. Muito mais que a brasileira, mas eu não acredito que isso seja positivo, ou seja, um comentário para bem disso, por causas que agora tratarei de explicar. Mas tem, então, cumpleaños, parabéns por distintos aniversários para festejar. E minha aproximação para estes temas vai ser bem diferente da fala do prestigioso magistrado e professor Aires Brito, que é constitucionalista, tocou os mesmos temas que os constitucionalistas, mas de uma mirada, de uma perspectiva um pouco diferente. Eu sou catedrático em minha área, minha disciplina de trabalho é a teoria do Estado, o direito político, a sociologia jurídica e política. Falamos dos mesmos temas, mas com algumas perspectivas diferentes. Eu vou tratar de problematizar e falar mais praticamente de aquele mundo que nos comentou o professor Aires Britos, de aquela Constituição brasileira do primeiro mundo, que a vezes nesses desenhos constitucionais e institucionais têm um grave problema, um problema complexo de trasladar. Seria como as ações de transferência, falamos nós no mundo da pesquisa. Como transferimos aquela Constituição do primeiro mundo, em seu desenho literal, para resolver os fatos do terceiro ou quarto mundo que nós temos em nossas sociedades reais. Eu não quero falar
não estando aqui o professor Aires Britos para contra-argumentar. Ele está aí, perfeito. Pero eu acho que sempre temos essa verega com os constitucionalistas de olhar a complexa realidade política, social, econômica, cultural só através dos olhos da Constituição, da estrutura do desenho da Constituição. O problema é como fazemos essas ações de transferência do que a Constituição fala para resolver os problemas cotidianos da população. Olha esse dado que eu peguei aqui. Na Constituição de México tem 136 artigos e 19 disposições transitórias. Foi feita a histórica em 1917, uma Constituição emblemática, e a última reforma dela, sem mudar a estrutura da Constituição, foi recente, deste ano 2023. Na Argentina tem também uma Constituição pequena, a que se suelen denominar constituciones de principios, a diferencia de otras que voy a falar agora, como a brasileira, que son constituciones de detalle, porque son mucho más extensas. Na Argentina tem 129 artigos e 17 disposiciones transitorias. Aos 170 anos da comemoração é porque ela foi feita, foi sancionada no ano 1853. Teve 2 ou 3 reformas, a última em 1994, mas não foi mudado a estrutura dela. Mas vean estes outros exemplos. A Constituição em Chile tem, até agora, também poucos artigos. Acho que é ao redor de 130. Mas vocês sabem que acaba de fracassar o processo constituinte da Constituição chilena, que dio um produto da Assembleia Constituinte de ao redor de 500 artigos na Constituição. Eles passavam de 130 a 500. E agora tem um novo processo constituinte cujo projeto da nova Constituição também, com outro sino, com outras disposições ideológicas, com outros problemas, mas também se acerca em quantidade de artigos a redor de 500. Como eles viviam até hoje, com 130 artigos da Constituição, que agora vão passar a ser 500. É uma pergunta não constitucional, mas é uma pergunta política e social. Ou antes eram muito infelizes, serão muito felizes agora, ou vice-versa, ou a combinação que vocês podem fazer. A Constituição de Colômbia, atual, feita, mudada profundamente em 1991, tem 380 artigos e 67 disposições ou artigos transitórios. O Tratado de Lisboa, o tratado de algum jeito, uma Constituição da União Europeia que, por outros motivos que não tem agora necessidade de falar, quedou como Tratado de Lisboa e que, de algum jeito, faz o papel da Constituição da Europa. Tem mais de 300 artigos e uma quantidade similar de protocolos e disposições especiais que alcançam alguns países dos 28 membros da União e a outros não. Na Constituição de Equador, mais jovem ainda que a de Brasil, 2008, na Constituição de Montecristi, porque a cidade onde ela foi sancionada, esse é o nome. Tem 444 artigos e 30 disposições transitórias. A Constituição de Bolívia tem 411 artigos e 10 disposições transitórias, sancionada em 2009. E, finalmente, a Constituição do Brasil tem 250 artigos, mas são artigos enganosos, não? Porque muito extensos, com muitos parágrafos e incisos. Eu não tive tempo de pegar as palavras de extensão que teve a Constituição brasileira, que daria, eu acho, isso é uma hipótese de trabalho, uma extensão que é mais ainda de seus 250 artigos, em comparação com as outras constituições que eu falei. E tem mais de 100 disposições transitórias e aquelas estão debatidas 131 emendas em espanhol. Então, essa disparidade de estruturas de desenho constitucional e institucional, eu não estou falando de países muito remotos para nós. Se trata de, caso remoto em termos territoriais, poderia ser as disposições europeias, pero muito presentes para nós por causa de nossos processos de colonização migratórios comunes para toda
Latinoamérica e Sudamérica em especial. Então, como funcionam os países com umas estruturas constitucionais, institucionais, e também isso devenga em diferenças muito profundas dos sistemas políticos, institucionais e de partidos políticos, ao mesmo tempo com essas disrupções, não? Com essas diferenças tão notórias. Nós, com 129 artigos, tem uma Constituição de princípios que com ela se pode fazer quase o que a gente quiser. Qualquer projeto político entra, cabe dentro de nossa Constituição. Tendria que haver uma reforma se a gente quiser fazer uma troca muito complexa, mudar da propriedade privada para a propriedade coletiva dos bens em geral. Isso seria um limite, requeriria uma modificação, uma reforma constitucional. Mas depois, com uma Constituição de princípios, ela é muito ampla e se pode fazer muitas disposições diferentes. E eu sempre é uma pergunta que me faço, bueno, como funcionam os países com uma estrutura tão distinta, tão diferente? Bueno, vou fazer uma descrição de alguns problemas que eu detecto, que eu olho, que poderiam explicar por que tem esta explosão de artigos constitucionais. Olha aqui as duas constituições que eu puse como exemplo diferente. As demais de muitos artigos são constituições históricas. 1917, la de México, 1853, la Argentina. Todas as demais, a mais antiga os exemplos que eu di, é a brasileira, mas só 35 anos, é muito pouco tempo de desenvolvimento de qualquer processo. Então, nós temos, os dois tipos da Constituição, temos o que em nosso país se deve chamar hiperinflação normativa. Nós temos uma vida muito próxima com os processos de hiperinflação, especialmente os econômicos. Vocês sabem que neste momento temos na Argentina um processo quase de hiperinflação e é moneda corrente comum que ocorra isso no nosso país. Mas agora também está acontecendo o que denominamos uma hiperinflação normativa, que também, como o professor Aires Brito enunciou, e eu repeti aqui com os artigos da Constituição, acontece no Brasil e acontece em geral em todos os nossos estados, ao menos da região. Essa hiperinflação normativa é produto, eu acho, de algumas coisas que eu vou comentar brevemente, da continuidade institucional. Nessa continuidade de nossas democracias, a consolidação de nossos sistemas de governo, de administração do Estado, isto é muito importante. Eu quero haver entendido que o professor Aires Brito falou de que tem que fazer bem a diferença de conceitos do que isso significa. Estado, governo, partidos políticos, representação, são conceitos técnicos que são todos parecidos e próximos, mas refletem coisas bem diferentes. A continuidade de nossos processos de consolidação de funcionamento do Estado, através de o que é a democracia, uma definição mínima da democracia, mas que nos põe a resguardo de gerar expectativas desmedidas respeito dela, e toda expectativa desmedida que logo tem decepções, disrupções ou detecta disfuncionalidades, chega com a crise política, com a crise de legitimidade dos sistemas. Então, eu dissentiria em botar tantas expectativas na democracia. Por supuesto que todos queremos, dentro do marco da democracia, chegar com a solução para toda a quantidade cada vez mais grande de demandas que vem da população para os organismos de governo, de administração do Estado. Mas dizer que a democracia é a democracia de muitos outros conceitos está em mais um discurso de promessa política que de possibilidade técnica de fazer, incluso é hasta uma irresponsabilidade política falar de aquilo que os que comunicam não vão poder fazer. Então eu acho que uma boa definição da democracia é que a democracia é um regime político, um modo, um jeito de administrar o governo do Estado. Não mais que isso, mas isso também não é pouco, é muito. Então, nessa continuidade, ao menos de entender a democracia como um regime
un modo, una estructura, un diseño de reclutar autoridades para que desempeñen los cargos gubernamentales de administración de Estado y a renovación de ellos, mantener al menos ese mínimo de democracia, ya es un logro muy importante para nuestros países, porque venimos previo a este periodo de restauración democrática. 40 años neste año para a Argentina, eu acho que 38 para o Brasil, tendrán 40 de aquí a pouco, já é algo muito importante. E nossos países, aqui falo com mais certeza de mi país, de Argentina, han soportado durante estes 40 anos de democracia conflitos que, por muito menos das características desses conflitos durante estes 40 anos, tivemos golpes de Estado en nuestros países en los 50 años previos a la restauración democrática. No sé si eso se ha comprendido bien, y eso me parece que es un test muy fuerte de que nosotros estamos morando ahora en un sistema democrático con muchas falencias, con muchos déficits, pero consolidados, sólidos. Parafraseando Jorge Luis Borges, famoso escritor, ya muerto él, claro, argentino, é possível que nos está ligando com a democracia mais o espanto, o horror, que o amor por ela. Mas, de qualquer jeito, é muito importante a consolidação e a continuação dela. E essa consolidação faz que nós, naturalmente, estemos enfrentados a uns desafios muito maiores, muito mais grandes, porque já não discutimos como temos que resolver as crises políticas e econômicas. Se devem resolver, mas não sacando os pés do prato mais que democracia, mais de as regulações que a democracia ha respeitado ou ha sancionado a partir dos mecanismos que ela instaura. Então, esse teste de continuidade, de olhar que muitos problemas que hoje se podem discutir e é possível que não tenha solução, não tem solução satisfatória, não geram um golpe de Estado que, por muito menos dessas características, tivemos durante muitos anos. Eu acho que é um dado muito, muito importante. Vendrá depois o que chamamos a democratização da democracia. Não quer ser um jogo de palavras, mas a profundização dela, acompanhada a ela para lograr muitos mais objetivos. Uma questão complexa de nossos processos democráticos e republicanos, eu também falar algo sobre isso. Nossas constituições suelen prometer que vamos a viver num Estado democrático, republicano, cooperativo, federal, multicultural, com diversidade de todo tipo. São receitas ideais, não? Perfeitas, mas não funcionam naturalmente assim. A democracia e a república são conceitos que não se articulam, não harmonizam pacificamente. Mais ainda, o republicanismo implica um limite à possibilidade de expansão da democracia, se entendemos a democracia como um processo onde o soberano é o povo e onde todas as decisões têm que ser tomadas com legitimidade popular e para beneficiar a maior quantidade de população possível. Mas a origem dos controles constitucionais, a controle de constitucionalidade e outros limites republicanos justamente nascem por a desconfiança que se tinha sobre as decisões que deviam recalar nas espaldas da população soberana. Por isso, aquilo da democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo é uma definição dela já um pouco afastada da realidade. Não é um desejo, mas eu acho que é necessário problematizar aqueles conceitos gerais para poder compreender quais são as características complexas dos problemas que nós temos atualmente entre mãos. Então, a democracia e a república nascem naturalmente complexas. Os limites republicanos, a divisão de poderes, os frenos e contrapesos, os check and balances, são limites à possibilidade, aos riscos que a democracia pode apresentar quando. Isso é o que preocupava os Founder Fathers, não? Hamilton, Madison,
Shea, los padres fundadores de los Estados Unidos, cuando dejaban las decisiones soberanas en manos de una población no debidamente instruida o que podía estar orientada por impulsos emocionales, pasiones, cercanía con los parlamentarios estaduales que debían sancionar normas. Es una situación compleja. Los límites que fueron pensados en aquella época, siglo XVIII, son límites que procuraban el respeto para las minorías. Mas, ellos no pensaban las minorías de pretos, pobres, hispanoparlantes que migran para allá en busca de mejores condiciones, mujeres o meninos. Ellos pensaban en límites que protejan las minorías de ricos, de pessoas acomodadas na sociedade. Tá bom? A Constituição também é pensada como um ancla, como um instrumento de segurança, de seguridade, e que para mudar dele precisa de maiorias mais complexas de obter, com maiorias que impliquem mais que maiorias qualificadas, mais de a mera metade mais uma. Mas os limites republicanos têm que ter isso em consideração. Não se harmonizam pacificamente com as pretensões de extensão democrática, mas bem foram pensados em origem para limitar a ela. Estou fazendo uma descrição de problemas, não vou fazer nenhuma receita mágica, sino de algumas questões que muitas vezes se fala um discurso, se desenha um discurso como se tudo isso fossem ingredientes de um pastel que feito no horno quente sai magicamente bem feito. Isso não funciona assim. Fíjense ustedes, nesses processos de consolidação democrática que nós temos agora, no caso da Argentina, 40 anos de continuidade, fazem pensar em novas complicações e novos desafios, novo nível de desafios mais complexos. O caso da participação de novos coletivos sociais, que demandam em dois níveis de dificuldade. Quantitativamente, cada vez mais coletivos sociais se organizam. Se entende isso de coletivos sociais? Os movimentos sociais. Movimentos sociais são um jeito de os sujeitos coletivos sociais. Quando eu falo de sujeito coletivo social, eu falo de as mulheres, como sujeito de feminino, feminista, de reclamações. Os pueblos originários, além da população pobre ou que está sufriendo una estratificación social por causa de las posibilidades de educación económica, posibilidades de nivel de consumo. Tem razones étnicas también que geran nuevos, ya no se fala de raza, pero sí tem diferentes etnias, incluso los mismos pueblos originarios, que no tienen los mismos problemas, las mismas características culturales, y por eso no tienen las mismas necesidades. Não é o mesmo o coletivo de povos originários, sino que tem muitas interseccionalidades diferentes. Obrigado. Então, a aparição de novos sujeitos coletivos sociais demandam cada vez mais quantidade de soluções, de resposta por parte da administração do Estado. Mas, além disso, há diferentes sujeitos coletivos sociais. Onde quedou aquele bem comum, o bem-estar geral de que falava Rousseau? É muito complexo falar de interesses comuns em nossas sociedades. Eu acho que, para bem, descobrimos que tem muitos sujeitos coletivos sociais. Não é um descobrimento das TIC, das tecnologias de informação e das redes sociais, sino que elas, em todo caso, estão permitindo estas novas tecnologias identificar, organizar e constituir-se em coletivos sociais que demandam solução do Estado, reflejando mais fielmente a complexidade da sociedade. A sociedade sempre ha sido uma complexa estruturação de heterogeneidades. Isso não é novo. Émile Durkheim já falou a fins do século XIX, o sociólogo alemão-francês, falava disso, de que as sociedades modernas são altamente heterogêneas, então precisam de mais de uma via de representação e de participação. Eu acho que aí temos um enorme desafio. Tem muita participação, tem cada vez mais coletivos sociais, com mais quantidade de demandas e diferentes elas umas de outras. Muitas vezes, esses coletivos sociais não só têm demandas contraditórias, sino que, ainda mais, são excluyentes entre si.
Então, como hacen nossos estados, com os atuais diseños institucionais e nosso sistema de partidos, para dar resposta ao mesmo tempo a tudo isso? Lo que se tem chamado a fragmentação social. Já vou apurando, mas queda pouco. Essa necessária, a fragmentação que é natural das sociedades modernas, das sociedades heterogêneas, nos demuestran fielmente toda nuestra diversidad, diversidades en distintos niveles de heterogeneidad. Y eso genera entonces la necesidad o desafío, a interpelación para nós en tanto académicos en doble vía, docentes que dan aulas y pesquisadores, y también para el Poder Judiciário, que tiene que tener as herramientas e instrumentos para poder dar soluciones eficaces a esta enorme avalancha en cantidad de demandas que caen sobre nós y a diversidad de qualidade, diferente qualidade de demandas. Ese fenómeno da fragmentación gera, então, en mi opinión, que os diseños constitucionales y de los sistemas de partido y de funcionamiento de las instituciones políticas entran en crisis. Por eso, los comportamientos electorales que nosotros tenemos, no solo aquí en Sudamérica, sino también en otros lugares del mundo, y lugares del mundo desenvolvido. Aquí no va aquí la cuestión de primero mundo, segundo mundo, tercer mundo u otros mundos. Este fenómeno de comportamientos electorales disruptivos, disconformes con la propuesta tradicional de nuestros partidos, está reflejando eso. Esa fragmentación, esa diversidad de demandas y la imposibilidad con los actuales diseños constitucionales y políticos de dar respuesta eficaz. Por eso lo que falaba, la aparición de nuevas organizaciones sociales, nuevos colectivos sociales, movimientos sociales, ONGs. Todos recordarán hace 20 o 30 años que cuando alguien falaba de ONGs, pensaba en qué? Greenpeace, era la única ONG existente. Mas hoy tenemos ONGs de todo tipo, de todo jeito, en todo lugar, y lo que no puede ser organizado como tal es un movimiento social más o menos espontáneo. Meu diagnóstico sobre eso es ese, lo que estoy falando. Aquí está uno de los orígenes da extensión de aquella afición de nossas constituyentes de extender nossas constituições. Eu acho que o mais fácil é fazer cada vez mais normas, sancionar normas e fazer que as constituições sejam cada vez mais extensas. Não estou falando que isso não seja positivo, todo o contrário, mas tem que ter muito cuidado com as expectativas e as responsabilidades que generam essa quantidade de normas nestas constituições, como a de Brasil, tão extendidas, onde todo é Constituição e todos são direitos operativos. Já não tem aquilo de direitos programáticos. Você sabe, todos são operativos e todos, e os que ainda não foram reclamados ante o judiciário, pues serão reclamados daqui a pouco. E como damos resposta a alguns direitos e a outros não? Todos sabemos que não tem direitos absolutos, tem alguns direitos privilegiados, mas outros são complicadas componendas e arrumações que tem que os políticos e o judiciário fazer. Então, eu acho que há um erro de diagnóstico, uma disfuncional compreensão do fenômeno e funcionamento estatal, que requer de uma maior divisão de poderes. Se falou aqui que na Constituição brasileira tem os clássicos 3 poderes de Montesquieu, mas eu acho que, em fato, isso não funciona assim no Brasil. Al você ter um tribunal constitucional que tem a faculdade, em alguns tipos de recursos e processos, a faculdade de poder concentrado, fora da justiça, da judiciário ordinário, você tem mais um poder. O Ministério Público não está concebido como poder na Constituição, mas a estrutura dele, o orçamento dele e o poder fáctico que ele tem para intervenir em processo de conflito, em fato, eu acho que é mais um poder. Na Constituição do Equador tem os 3 poderes clássicos, mais o poder de controle cidadão e o poder eleitoral. Na Argentina, a Câmara Nacional Eleitoral é só um tribunal de justiça
resolvendo problemas específicos do partido político ou dos processos eleitorais. Mas, por exemplo, no Equador isso não é assim. E especialmente em México tem um tribunal eleitoral que não está concebido assim pela Constituição, pero que em fato também é outro poder do Estado. Ele dicta políticas estruturais, participa e dicta sentencias em conflitos estruturais e dá mandato, por isso, ordena aos poderes políticos, del qual o Tribunal Eleitoral é mais ordena soluções específicas sobre problemas, conflitos estruturais, problemas netamente políticos. Então, eu acho que nós temos que compreender a complexidade, a densidade, a sofisticação da conformação do Estado. Ainda mais, eu já nombrei os três poderes clássicos de Montesquieu: poder eleitoral e de controle cidadano da Constituição equatoriana, o poder de um tribunal de controle concentrado, já falei de 6 poderes, ou aquela instituição de orçamento participativo que vocês têm aqui também no Brasil. Isso também implica poder para o poder cidadano que pode participar, aunque seja em um porcentagem pequeno do funcionamento do orçamento. Então, sem fazer muito esforço, já estamos falando de 7 ou 8 poderes, e tem ainda mais, porque o Estado é uma enorme complexidade de disposições, não leis, como quem me precedeu na palestra, o professor Aires Brito, falou: só as leis surgem dos parlamentos, nacionais, ou federais, ou estaduais. Mas estamos regidos diariamente, na maior quantidade de fatos que fazemos em nossa vida cotidiana, por normas que não são leis. São disposições de ministérios, direções e outras agências que dependem mais ou menos do Poder Executivo. Além das famosas, para vocês, medidas provisórias, para nós, DNU, decretos de necessidade e urgência. Eu sei que agora o campeão de futebol somos nós, Argentina, mas os campeões da medida provisória são os brasileiros, não? Porque eu tenho aí umas estatísticas que claramente falam de que a quantidade das medidas provisórias é enorme, mais que a Itália, que foi inspiradora das medidas aqui, mais que os Estados Unidos com as Executive Order, mais que na Argentina, de modo que aí também tem outro processo. Mas a pergunta é, não sei se está bem ou está mal, as 131 emendas. Eu sei que muitos professores e juízes são críticos dessa quantidade de emendas, ou dessa quantidade de medidas provisórias. O fato é, por que acontece isso? Essa é a pergunta que o pesquisador, o acadêmico tem que fazer. O outro é uma pergunta escolástica. Ele está mal, deveria ser de outro jeito. É uma pergunta escolástica, uma pergunta de fé, de como deveriam ser as coisas. Mas o trabalho de pesquisador, o trabalho de professor e também o trabalho de juízes deve ser, bueno, por que acontece isso? Como podemos mudar ou que isso seja diferente? Já assim, agora terminando. Eu acho que nesse diagnóstico apresento 2 fatalidades, não como coisas ruins, sino como inevitáveis. Uma delas, o ativismo judicial. Por isso aclarei, não é ruim, é uma fatalidade, mas como algo inevitável, mais allá da posição de cada um de nós. Tanto em constituições de princípios, como na Argentina, você precisa de interpretação de juízes, porque com os artigos da Constituição Argentina muito amplos, se pode fazer qualquer programa de governo. E o caso contrário, as constituições de detalhe, como o caso da brasileira, também precisa de juiz, porque todo está na Constituição, de modo que todo vai ser um conflito que vai generar a intervenção do judiciário para resolver de coisas mais estruturais às coisas mais pequenas. Então, e agora sim terminando, eu acho que essas são o estado dos fatos, não? E isso é o que deve preocupar os acadêmicos em sua doble cara, docente, professor e pesquisador. O fato é, por que temos constituições com tantos artigos, com tantas emendas e essa quantidade de medidas provisórias, de normas que não são leis, de algum modo debilitando a função principal que tem o poder legislativo? Então, esse me parece que é um enorme desafio que nós temos para trabalhar. Muito obrigado. Doutor Jorge Omar,
Olha, é o início de algumas reflexões. Este é ponto de partida para um trabalho muito, muito complexo que nós temos que fazer. Nós todos, juízes, professores, bacharéis, advogados, todos, Ministério Público. E aí eu ligo uma coisa com outra, a exposição de Dr. Carlos Brito e de Dr. Jorge. Dr. Carlos Brito falou vida pensada e a vida vivida. A Constituição está aí, foi vida pensada. E a vida vivida. O senhor falou várias vezes aqui na hiperinflação das leis, das normas, e por onde anda a realidade. Carlos Brito tem uma frase que eu gosto muito, que abro as janelas para a vida, porque eu sou um julgador. Para a realidade. Não fico preso à lei. Nós precisamos, sim, ver a realidade, ver essas pessoas vulnerabilizadas que o senhor se reportou, ver o que está acontecendo aí fora. Nós vamos fazer um congresso nacional do IBDFAND, que eu sou diretora nacional, sobre efetividade das leis. Efetividade de direito da família, porque nós precisamos de tirar as leis e a Constituição da vitrine. Não queremos mais Constituição na vitrine. Isso para vir à realidade, para deixar de ser uma retórica. A Lei Maria da Penha, que eu trabalho muito, é uma lei que teve quantas outras leis modificadoras. Nos últimos anos, houve mais de 10 leis modificando a Lei Maria da Penha, falando em tanta coisa, em tantos direitos. E esses direitos estão em nossa realidade. Então, a norma é o resultado da interpretação. E quem conhece a norma? Antes de tudo, quem diz a palavra final é o judiciário. Então, quero saber de seus juízes, quero saber como pensam os nossos juízes, os nossos magistrados. É isso que nós temos que nos debruçar. Exatamente com todas essas demandas, professor, essas demandas populares, eu trabalho nisso, em movimentos sociais, do PPA participativo, foram ouvidas, mas olhe o que houve de proposta para o orçamento, sabe? Em todos os estados brasileiros, e através dos sites. Então, hoje há uma emergência de demandas. Sim, essas demandas que o senhor diz. E como resolver isso? Por isso que eu digo que as suas palavras, professor, são o nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida, porque vão requerer muita reflexão, muita reflexão. Agradecemos demais a sua participação, professor. E estamos aqui, não sei se abre para o público. Abre? Abre para o público, se alguém... Não, doutora, não, que vai haver a exposição, certo? Então, antes, eu tenho mais que agradecer. Fui assim, premiada aqui com essa proposta de Lidiane hoje para vir aqui. É uma honra, Lidiane, estar aqui entre vocês. Muito obrigada a todos. A doutor Vladimir. agradecemos aos palestrantes pelas excelentes exposições desta tarde, agradecemos a participação de todas as autoridades neste primeiro painel, que se desfaz nesse momento. A coordenação solicita que todos os inscritos assinem a lista de presença, caso desejem receber certificados de participação. Convidamos, então, a todos para se dirigirem ao hall de entrada, do lado direito, onde será aberta a primeira exposição do espaço memorial da Justiça Federal em Sergipe, a qual presta homenagem a Carlos Rebelo Júnior, juiz federal pelo período de 27 anos em Sergipe, e desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região de 2015 a 2023.
Com a exposição, declaramos encerrados os trabalhos de hoje do evento. Muito obrigada.